vocês estão? Espero que muito bem. A gente aqui tá em grande estilo, não é, Robert? Exatamente. Também à vontade aqui, bem tranquila. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Todo Tempo Deus é Bom. E espero que você esteja bem, esteja curtindo aí esse início de ano. Estamos só no início do ano, de grandes coisas que possam acontecer na nossa vida. E nós, como sempre, aqui, todos os sábados às 7 horas, apresentamos para você coisas muito boas relacionadas à Palavra de Deus, às verdades de Deus. Hoje estamos com um cenário maravilhoso dele mesmo, que a gente está desfrutando dessa brisa aqui, ó, desse lugar. O Edson está ali atrás. Estou aqui. Aí, Edson. Nós mudamos de estúdio, agora é Estúdios Deus. Aí, Estúdios de Deus. Sejam bem-vindos, espero que vocês curtam. Hoje a gente vai só bater um papo, eu e Robert, porque a gente tem um convite para você. Um convite especialíssimo, mas a gente vai fazer esse convite mais tarde. Fica aí até o final e se você ficar até o final, você vai descobrir que convite é esse, que vai ser especial. Vai ser edificante para você e para aqueles que você já sabe que gostam de ouvir de boa palavra. Robert, obrigado a sua presença mais uma vez. Seja bem-vindo ao nosso canal. Fica à vontade. O canal é teu, meu querido, junto. Meu amigo Renato, meu amigo Edson, meu irmão Edson, os irmãos que vão nos ouvir, eu que agradeço, né, mais uma vez por poder estar aqui com vocês, batendo esse papo que é muito bom, né, muito gostoso falar de Jesus, de Deus, da palavra do Senhor e poder contribuir com o reino, né? E mais uma vez agora aqui nós estamos num ambiente aqui fora do estúdio, bem à vontade, sentindo aqui a presença de Deus nesse lugar. Então para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, viu? Que bom que você veio de novo, cara. Eu que agradeço mesmo, em nome de Jesus aí. Quando você vê aí, a galera gostou muito. Que rolaram vários... Naquele dia que você veio, no primeiro vídeo, se você não viu ainda, olha ali, procura ali o vídeo que o Robert esteve com a gente. O primeiro vídeo, todos eles foram muito bons. Mas no primeiro vídeo o Robert falou coisas que foram desconhecidas para muitas pessoas. Inclusive, no momento ali, o Robert... Eu questionei ele, eu falei, você já tinha essa informação? Ele falou, cara, tem coisa que veio agora aqui pra mim e eu tô falando aqui com vocês. E aí foi muito interessante. Se você for lá, você vai ver esse trechinho. Hoje nós vamos bater um papo aqui, Robert. Como você é um cara que tem muito conhecimento da palavra, conhece do que a gente tá falando aqui, muito mais do que eu, muito mais do que o Edson. A gente quer... até ter uma leitura sua, cara. Eu tava meditando sobre uma palavra e até antes aqui no off aqui a gente tava conversando sobre as coisas de Deus. E você, sobre essa palavra que eu tava meditando, você trouxe uma perspectiva, né? Que é, lembram vocês que estão aí, lembram no momento que João Batista tava ali no meio do... O que é isso, Edson? Coloca no silencioso aí, cara. Acontece. O teu tá no silencioso? Tá no silencioso. Eu vou até ver o meu aqui. Essas coisas aí de tecnologia, elas aparecem no meio, assim. Mas João Batista tava dizendo pra vocês, ele tava num cenário muito específico. E naquele momento onde João Batista apareceu, faziam 400 anos que Deus estava em silêncio ali com eles, né? Que não falavam com eles mais. E aparece um cara, mas a gente pode olhar pela visão de João Batista, que inclusive tem muito a ver com as coisas que a gente vai fazer nos próximos dias. Mas o Robert estava apontando assim, cara, João Batista estava no deserto, e não o deserto só na geografia que ele estava, mas o deserto também da presença de Deus e também de como aquelas pessoas ali tratavam as coisas de Deus, né? Os líderes espirituais, os fariseus e os religiosos ali da época, que estavam em pleno templo de Deus, ali
é como se a água, a palavra de Deus, tivesse secado naquele lugar. E o Robert estava aqui me dizendo, cara, imagina Deus olhando para esses religiosos, Deus que vê todas as coisas, olhando para esses religiosos, eles se achando os maiorais, e quando na verdade eles estavam mesmo quebrando todas as regras e fazendo tua própria doutrina, fazendo daquele momento um momento muito carnal, né, o Robert? Exatamente. O que a gente observa em João, por exemplo? Você está tocando num assunto que a gente observa na nossa contemporaneidade, por exemplo, nos nossos dias. Então. Isso é preocupante e às vezes meu coração se inquieta com isso. Porque qual que é o medo? O medo é de nós estarmos celebrando a presença de Deus, glorificando o nome do Senhor de uma forma como eles estavam. Porque, por exemplo, quando nós chegamos em Samuel, por exemplo, Deus não se agradava mais de Eli, do profeta Eli, e nem dos seus filhos. Mas eles foram para a guerra, levaram a arca do Senhor e fizeram... Quando os filisteus viram a arca do Senhor chegando na batalha, a Bíblia diz que o povo fez tamanho grito, estrondo, que estremecia a terra, de louvando a arca do Senhor chegou, a vitória era correta. Porém, eles perderam a batalha. A Bíblia diz que eles perderam a batalha. Um guerreiro volta para avisar Eli que seus filhos morreram. A Bíblia diz que Eli recebe a notícia, já era velho, gordo, cai da cadeira para trás, quebra o pescoço, morre. A esposa de um dos filhos de Eli, que estava grávida naquele momento, entra em trabalho de parto. Confusão. Tudo errado. E aí quando pergunta para ela qual o nome do menino, ela diz Icabó, ou Icabode, foi-se a glória do Senhor. Então, às vezes é isso, podemos estar celebrando a presença do Senhor sem a glória do Senhor estar no meio. E isso me preocupa. Isso me preocupa. O povo de Israel, naquele período de João Batista, era assim. Tinha todo um sistema celebrando, levando em consideração litúrgica, né? Toda aquela religiosidade enrijecida pelo pecado, pela dureza do coração, mas Deus mesmo não estava ali. A presença do Senhor não estava com João lá no deserto. E a multidão saía a ter com João lá no deserto. Então, isso é preocupante, né? Quando nós paramos para pensar como é que Deus encarou aquela situação e como que Deus encara hoje. A gente pode ver, por exemplo, em nossos dias hoje, e isso eu te digo sem nenhum medo de errar, muitos eventos que o nome do Senhor é exaltado, a glória do Senhor, a presença não está ali. Não é chocante isso? Cara. Não é preocupante isso? Eu já fui em alguns cultos, você também já deve ter ido em algum lugar aí, que você chega lá e tal, você fica ali, mas você fala, cara, parece que tem uma frieza naquele lugar, parece que você sente um congelamento naquele lugar e você fala, não estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. E aí você vai, às vezes, eu me lembro bem desses episódios na minha vida, você deve ter também, às vezes você vai num culto assim simples, cara, numa igrejinha pequenininha, e tá ali o pastor falando, você entra naquele lugar, você já entra com lágrima nos olhos, você já entra sentindo a presença de Deus naquele lugar de maneira viva ali. E em igrejas imensas, às vezes, o que é muito triste, que é o que você está falando, que o que deveria ter a glória de Deus, a glória se foi. Exatamente. E como você falou, Robert, aqui no backstage aqui, né, no off aqui, João Batista, um homem simples, velho. Não tinha posses. É claro que o cenário dele era outro. Não estava preocupado com a própria vida dele, com o que comia, com o que vestia. Não estava preocupado com nada disso. Realmente ele isolado socialmente. E aí esses homens, todos da época ali do templo, homens que tinham poder naquela época, poder político, econômico,
e religioso, né? Eles ali fazendo como se fosse a obra de Deus. E uma vez que está escrito que Deus já não falava com eles há 400 anos. Exatamente. E aí Deus resolve aproximar, vir de novo falar com eles, com um homem, mano. Que é esse homem aí, que não tinha nada. Pra gente entender também, eu não sei como é que você pensa isso, Robert. Você pode falar aí um pouco. Cara, às vezes a gente... É difícil compreender, vivendo nesse mundo, muitas vezes, qual é o critério de Deus, né? Porque aí Deus vem e aproxima daquele homem que não era nada, no meio do nada, uma vez que tinha um templo há séculos e séculos ali, onde ele habitava, onde tinha os santos dos santos, onde ele habitava, onde tinha toda a tradição, que na época estava ali a tradição viva, o sumo sacerdote ali, presente, onde a figura de Arão lá, irmão de Moisés, e veio vindo até aqueles dias. Mas aí Deus muda de endereço e faz se conhecer através do que é mais simples, do que é mais... E revela-se a ele, né, mano? Exatamente. O que eu vou falar para você, meu irmão que me ouve ali, é chocante, mas é uma verdade. Quando a gente lê a Bíblia, não só a Bíblia, quando a gente lê a Bíblia e quando você lê um pouco da história da igreja, e você vai ver homens que Deus usou na história da igreja, e você compara com a nossa geração, olha para a Bíblia, por exemplo, você aprende uma lição importante. O evangelho, ele não combina com ostentação. O evangelho é simples. O evangelho é simples. Ostentar no reino de Deus não combina, não dá certo. Por exemplo, João Batista, Jesus faz uma pergunta: o que vocês saíram para ver no deserto? O que vocês saíram para ver no deserto? O que vocês foram ver lá no deserto? Uma cana, um caniço agitado pelo vento? Um profeta? Aí Jesus diz: muito mais que profeta. Aí ele diz assim: os que vestem roupas belas, roupas chiques, roupas de grifes, se assentam numa cadeira de Moisés. Ou seja, quem é? A religiosidade, os fariseus. Que doideira isso aí, né, mano? Se vestiam bem. O que vocês foram ver lá? Um homem que vestia pele de camelo. Mas Jesus disse: é muito mais que profeta. Dos nascidos de mulher, ninguém é maior que João. Se fosse eu que tivesse dito isso, duvidaria. Se fosse algum teólogo, Agostinho, Lutero, tivesse dito que João era maior, a gente ficaria: peraí, mas quem está dizendo que João é o maior nascido de mulher é Cristo. Mano. Aí a gente para pensar: qual foi o feito que João fez para ser maior que Moisés? Qual foi o milagre extraordinário que João fez para ser maior que... Quem foi João, né? Quem foi João? A Bíblia só diz assim, olha a expressão que a Bíblia usa: e apareceu João. Verdade. Essa expressão é forte. A gente sente a presença de Deus, né? Assim, porque quando a Bíblia diz assim, e apareceu, a ideia no grego ali é a ideia de algo assim que estava sendo preparado, de alguém que estava num local se preparando e de repente ele resolve entrar naquele ambiente, assim: peraí, o cenário vai mudar, esse rapaz vai aparecer, o cenário vai mudar. Então a ideia é exatamente isso: quando João aparece, muda, e João é simples. É simples. Então quando nós vemos hoje... E não só é simples, desculpa te cortar, mas ele também vem falando coisas simples. Coisas simples. Que é o que você falou agora Exatamente. Há pouco, você falou: cara, os caras lá estavam cobrando lá para fazer o sacrifício e tal, e vem João dizendo apenas... que arrependei-vos e crede no reino de Deus. Pronto, cara. Então, é isso. Anunciando um novo tempo, né? Enquanto os sacerdotes exigiam que você trouxesse não só animais, mas teriam que comprar deles do templo. O templo virou uma espécie de negócio religioso, mesmo, um comércio. Tanto é que o que o pai de Paulo era? O que Paulo era? Um curtidor. Não é isso que Paulo fazia? Um fazedor de tendas? Então, da onde que vinha, por exemplo, do apóstolo Paulo, as peles para ele fazer, para o pai de Paulo, a família de Paulo fazer as tendas? Paulo era o quê? Um fariseu.
pai de Paulo era um fariseu. Então eles fizeram um negócio lá no templo que beneficiava a família de Paulo. Todo animal que era morto lá e que era... tirava-se a pele e passava para a família de Paulo. Então era todo um comércio que existia naquela época. E quando Jesus chega e vê essa situação, é por isso que Jesus fica irado. Porque eles tinham transformado a casa de Deus num âmbito de negócio. Aí ele diz, não faça da casa do meu pai um local assim. E ele começa a expulsar os cambistas e ele fica irado, ele fica bravo. Não é porque estavam vendendo animal, era a forma. Claro. Era essa forma de contaminação. Foi exatamente isso que foi tirando a presença de Deus aos poucos. A presença de Deus não se perde de uma vez, meu irmão. Né? Não se perde de uma vez. Deus vem atrás de você, né, cara? Só que ficou insuportável para Deus habitar naquele ambiente. Aos poucos, Deus foi avisando, enviando profetas, e as pessoas não vão dando ouvido. E aí, aos poucos, Deus fala, já que vocês não me querem, eu me retiro. E aí é triste, irmão, quando Deus se retira. É triste, imagina. Olha, só. A única coisa que a gente pode não querer nessa vida... Imagina. É que o Senhor... se retire. Existem 2 momentos na Bíblia em que essas coisas acontecem. Por exemplo, uma lá em Romanos, quando Paulo diz assim, e tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, mas antes adoraram a criatura no lugar do Criador. Por isso Deus os entregou tais homens. Esses entregou aí é tipo assim... abriu mão, né? Já que vocês... é pior do que você nunca conhecer, né? É pior do que nunca conhecer. Se você tá com o cara e depois o cara sair, é pior do que você nunca ter. Exatamente. Então é mais ou menos assim, eu tenho falado com vocês que esse caminho não é o caminho que eu tenho para vocês. Mas vocês insistem nisso e querem viver isso. E parece que eu estou atrapalhando vocês de viver isso. Então a partir de hoje eu não vou mais atrapalhar vocês. Vocês querem viver? Vivam. Pequem à vontade. Eu vou me retirar. Vou entregar vocês ao desejo pecaminoso do coração de vocês. E entregou os homens ao seu desejo. Falou, façam. Aí Paulo vai dizer as consequências dessa entrega. O homem mudou o uso natural, homem com homem. A mulher deixou o uso natural, mulher com mulher. E isso é o que? Resultado dessa entrega. Já que vocês querem fazer, façam. Esse é um primeiro momento em que Deus faz isso. Né? Para ver que Deus é um Deus que... respeita a sua vontade, né? Ele não é um Deus que faz... Ele só vai fazer a vontade dele se você assim desejar no teu coração. Se você assim entregar. E é por isso que o caminho com Deus, que é o que você estava falando também, que é, cara, como que é caminhar com Deus? A galera fala às vezes que começou a caminhar com Deus e a vida parece que ficou mais difícil. Ou até não, tem depoimentos também de pessoas que começaram a caminhar com Deus e a vida... mudou muito para melhor. Inclusive, eu sou testemunha disso. Eu comecei a caminhar com Deus e parece que Deus fez assim comigo. Eu vou te dar um fôlego até que você fique de pé, erguido. E depois que você estiver um pouco mais forte, você vai começar a encontrar coisas pelo caminho para te deixar ainda mais forte. Exatamente. Mas Deus, de maneira alguma, quando você realmente entrega para Ele, Ele vai te deixar sozinho, principalmente quando você é um novo na fé, que você precisa, sabe, de um auxílio que é sobrenatural, que não é só de ti, que vem dele mesmo. E comigo eu tive assim a abençoada jornada com Deus, de Deus me levantar e falar assim, eu mesmo vou te sustentar até que você entregue os seus desejos a mim. Porque aí você passa de uma loucura, de uma vida perdida, sem saber o que definir da sua vida, sem saber o que escolher. Ele passa a escolher para você durante um minuto ali, durante um instante na sua vida, porque você ainda não é capaz. Embora aconteça ali a revelação e você realmente se torna um cristão nascido de novo, tem um monte de coisa que você está ainda enraizado do passado e você ainda não consegue bem tomar boas decisões. E eu senti Deus modificando os meus desejos, fazendo com que eu deixasse de ter vontade de muitas coisas e ao mesmo tempo criado em mim um desejo incessante dele. E quando você começa a querer muito o Senhor, a desejá-lo mesmo, lendo a palavra, ouvindo a palavra o tempo todo, meditando sobre ela, orando segundo aquilo, e ao mesmo tempo compreendendo que aquilo está fazendo sentido dentro de você,
porque esse livro, ele é um livro poderoso, né? Ele é um livro que não é um livro comum, é um livro que tem poderes. Exatamente. E quando você começa a ler ele, você sente que isso está entrando nas suas vísceras, no seu sangue, nas tuas células. Eu sinto isso. E eu percebi que no início da minha jornada, Deus me ergueu, e logo na sequência, quando eu entendi mais sobre ele, você começa a retomar a consciência, e a partir dessa retomada, Robert, você entrega para ele aquilo que antes você desejava mais do que ele mesmo. Porque em muitos momentos da nossa jornada a gente se perde entre o nosso desejo de vida, de ambição, Exatamente. que era o que esses fariseus estavam na época, do que ele representa para você. Então, quando você retoma a tua consciência mesmo, vinda dele, renovada por Cristo, você começa a desejar as coisas dele. Como eu estava te dizendo de João Batista, como que ele saberia o tempo que o Messias chegou e estava entre eles? Pela revelação do Espírito. O Espírito é o único que pode revelar para você qual é o tempo que você está vivendo, tanto do plano dele, como o que ele deseja para você em vida. Exatamente. E isso é um caminho, cara. Isso é extraordinário, na verdade, né? Porque, tipo, quando a gente olha para a vida de João Batista, por exemplo, o que a gente pode aprender da vida de João Batista? Por exemplo, o primeiro é que a gente aprende é que um homem, se ele se dedicar, se ele se entregar, se ele, como a gente está falando, se ele lê a palavra do Senhor e ele crê nela, ele leu a palavra do Senhor e ele acreditou naquela palavra, se ele se entregar e dedicar ao Senhor, Deus é capaz de operar coisas extraordinárias através de uma pessoa. O que nós aprendemos com João Batista é isso. Deus não precisa de um templo. Deus não precisa de sacerdotes. De um posto. Deus não precisa de títulos. Deus não precisa de uma lugar. tradição. Deus não precisa que você tenha nascido em uma quarta, quinta, sexta geração de pastores para te usar. É verdade, Deus não precisa. Ele só precisa que você tenha o coração disposto a obedecê-lo, a crer, a acreditar. E João Batista é isso. Nem no meio considerado religioso da época ele estava. Não. Então, nem o meio que você está vai definir Não. o que Deus vai fazer com você. Exatamente. Então, observa, o templo que era feito para adorar, manifestar a glória do Senhor, a glória foi encontrada no deserto, fora do templo. A glória foi encontrada em um local onde os sacerdotes tinham que ir lá para observar que movimento era aquele. Por que as pessoas estão fluindo para lá? Então é isso. O que fazia as pessoas ir até João? Mano. O que fazia as pessoas ir até João? Aqui a gente já falou alguns pontos. Simplicidade, né? Não tinha barreiras culturais, tradicionais, religiosas de templo e a presença de Deus. O pessoal reconhecia João como um profeta, diz a Bíblia. João era um profeta, visto como um profeta do Senhor. Então, quando a gente pensa nisso, o que Deus pode fazer através de uma vida? Por exemplo, o irmão que está nos ouvindo agora, você não tem noção do que Deus pode fazer através da sua vida, se você dedicar a sua vida a Deus. Você não tem noção. A gente não sabe aonde pode chegar. A fé, ela pode iniciar-se através de um ato, de um local, mas aonde ela vai chegar, isso toma-se uma proporção fora do nosso alcance. E isso que o Robert falou, passou uma borboleta. Uma borboleta aqui, grandona no meio de nós. Isso que o Robert falou é muito legal. Entenda, não depende de quem você foi, de que família que você pertence, de que lugar você frequenta, em qual círculo de amizade ou de pessoas você está envolvido. Não depende daquilo que você é capaz ou não é, segundo os olhos sociais. Tudo que o Robert colocou na figura de João Batista, e tem muito mais para a gente poder entender, revela que quando Deus necessita de um coração, Ele vai buscar aquele que realmente
está distante das coisas do mundo, aquele que está mais aproximado de maneira genuína das coisas dele, aquele que busca realmente para onde Deus está indo, o que ele está fazendo, o que ele deseja, quem é o Deus que eu sigo, que realmente eu não estou sentindo que está nesse mundo que eu estou avistando aqui, ou nas coisas que hoje o que eu vejo ao meu redor está dizendo que é. Nem tudo que é à frente dos nossos olhos realmente faz sentido para Deus. E João Batista, ele muitas vezes citava a palavra, muitas vezes ele devia ter com o Senhor, porque ele tinha revelações direta do céu, direta do Espírito. Se ele tinha revelações, provavelmente não, é uma certeza de que havia momentos que ele estava com o Senhor e o Senhor fazia o download ali e dava para ele as mensagens. Exatamente. E a gente, eu, você, Robert, o Edson que está ali, quantos de nós realmente vivemos essa oportunidade, esse momento? Não é nem oportunidade, isso é até muito pequeno, porque é de verdade, porque não é uma oportunidade, né, Robert? Exatamente. Isso é realmente entender o que é a vida, né, cara? Se nós fôssemos usar a lógica, seria basicamente isso. Deus usa homens, né? Deus usa homens. Se eu sou homem, logo serei usado. Deus pode me usar. Mulher também, obviamente. Homem no sentido sentido geral, né? No sentido de ser humano, né? Então Deus usa ser humano. Então se eu sou o que me impede de Deus me usar? Ah, não, eu não nasci naquela classe, naquela família. Não existe isso. Não existe isso. Deus usa aquele que está buscando. A Bíblia diz isso: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Não amontoeis para vocês tesouro aqui embaixo na terra, onde a traça, o ferrugem, o ladrão escava e rouba, mas amontoai tesouros no céu. Porque onde tiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Se o nosso tesouro for o Senhor, se nós estivéssemos buscando o Senhor, o reino dos céus, é isso que está falando. Como é que vão saber o momento exato de se manifestar? Porque estava conectado com o céu. Como é que João Batista sabia o momento exato que Cristo andava entre eles? Como que ele sabia o momento exato de começar seu ministério? Como que João sabia quem era o Cordeiro de Deus? Como que ele sabia essas coisas? Não tinha um livro para João ler lá, mas ele estava conectado. E, Robert, se a gente for pensar, não havia nenhum homem naquela época, que poderia ter essa informação. Ninguém. Nenhum homem na face da terra daquela época poderia dizer isso. João Batista foi um cara completamente específico ali. Naquele um cara momento, único, cara. No plano de Deus, né? Vê, você pode. Então, Deus pegou entre os humanos e falou: esse cara aqui. Então, quando nós olhamos, por exemplo, essa questão Elias, por exemplo. Na época de Elias, a Jezabel corrompeu ali Israel do norte, ali a tribo do norte, com o culto a Baal. Corrompeu. Quando Elias aparece lá e diz: segundo a minha palavra, não chove aqui. Aí logo, uns versículos à frente, ele está lá na caverna, triste. E o Senhor fala: por que você está aqui triste, Elias? Por que ele estava triste? Então, por que o Elias estava triste na caverna? Essa é a pergunta do Senhor para Elias. E ele responde: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei. Só que quando a gente estuda a palavra... Só eu fiquei, exatamente. Quando a gente estuda a palavra, a gente entende melhor a queixa ou o desabafo do profeta Elias. Não é que só ele ficou. Aos olhos de Elias. Quando a gente vai ler a palavra, a gente vai ver que tinha um servo do rei lá que alimentava os profetas de 50 em 50 nas cavernas lá, para não serem mortos pela Jezabel. Sim. Então de 50 em 50 tinham muitos profetas. 7.000 ele falou. Depois Deus falou que tinha 7.000. Mas o que Elias está dizendo para Deus é: do que adianta, Senhor, ter 7.000 se só eu encaro? Se só eu vou lá para Jezabel? Se só eu tenho coragem de colocar o dedo na cara dela e dizer assim para ela assim:
aqui Baal não vai reinar. Enquanto houver um profeta de Deus como eu aqui, ele não reina. Quer saber quem reina aqui? Vamos lá para o monte. Aí você vai ver quem que é Deus em Israel. Então, era só Elias que tinha essa coragem. Os outros estavam escondidos nas cavernas. Os outros estavam lá se alimentando de pão quietinho. Então, Martin Luther King disse algo interessante. Eu não tenho medo da fala dos ímpios ou daqueles que estão no poder. Eu tenho medo do silêncio dos justos. Porque quando o justo se cala, quando essas pessoas se calam, então... Eu sei que tem um monte de homens de Deus aí, mulheres de Deus, que não tem oportunidade igual o João Batista. Estão lá no deserto, mas estão sendo preparados pelo Senhor. E o meu convite para você, que é uma mulher de Deus, uma jovem de Deus, um homem de Deus, que tem essa vocação, que tem esse chamado, que tem a presença de Deus, que sabe que é o tempo de se manifestar, chegou o tempo, chegou a época. Não é mais tempo de você ficar quieto, calado. É tempo de você fazer como João bradou no deserto, assim, arrepender e ficar chegado o reino. O meu convite para você é: até quando você vai ficar aí, ouvindo a palavra do Senhor, sabendo a palavra do Senhor, mas no seu cantinho, quieto. Chegou a época de nós, não é não? Tem um monte de gente por aí pregando nada com nada. Falando um evangelho que não leva para o céu, que só fala de riqueza, de dinheiro. Só fazendo volume, de glória, e é só coisa terrena. É verdade. E apareceu João pregando o reino dos céus. Ô, velho, João, trem tão acima da média. Quem seria João hoje, cara? Quem seria? Não existe, cara. João hoje pregaria em qual igreja? Ele tá no mesmo deserto. Raça de víboras. Pô, esse cara nunca mais traz ele aqui na nossa congregação, não, hein? Raça de víboras. Olha a mensagem de João. O machado já está posto ao raiz das árvores. Ou seja, você tem um tempo agora. Você está vivendo os acréscimos. Não tem um futebol? Não tem um segundo tempo? 46. Aí não vai os acréscimos? Então, a árvore, o machado está lá na raiz, lá. Você está nos acréscimos. Se você não der fruto, Deus deu um acréscimo para você, mais um tempo extra. Se não der fruto, é cortado. Essa era a mensagem de João. Isso é muito bom. Tu tá entendendo aí o que o cara tá dando recado aí? Então... É que realmente... Deus espera de nós. Nós estamos nos últimos momentos da igreja. É a parábola dos talentos, nós estamos nos últimos tempos. Chegou a época de nós frutificar para o reino de Deus. Chegou a hora, galera. De nós invadir, de nós orar, buscar a face do Senhor, se voltar para Deus, meditar na palavra, se encher do Espírito Santo e voltar a ser uma geração poderosa. Chegou a hora, galera. Chegou o tempo, né? Chegou a hora da gente sair do guarda-roupa, como dizem, né? Agora, exatamente. Para falar do Senhor. Por que você segue o Senhor? Por que você está falando? Por que você lê sobre o Senhor? Por que você está tentando entender? Por que você está aqui escutando a gente? Por que você vai à igreja? Por que você sente no seu coração que você precisa de algo nesse sentido? Qual é o motivo disso? O motivo disso não tem outra alternativa senão fazer o que ele mesmo deixou de função. Ide e anunciai a boa nova do Senhor. A boa nova, o Evangelho. Ide e anunciar. Exato. Mas um homem que anuncia a palavra de Deus, a mulher, aquele que se dispõe, precisa ter uma vida. É uma vida, não é só um momento. E a vida que o Senhor tem pra gente nesse sentido, necessita que a gente realmente assuma isso. Nós estamos muito acostumados com um evangelhozinho sem confronto. E aquele também de ir na igreja e voltar para casa. Exatamente. De não ser uma pessoa ativa. De ouvir uma mensagem apenas para essas coisas daqui. Como eu posso ser bem sucedido na criação dos meus filhos? Isso é louvável, isso é um princípio bíblico. Isso é o efeito exato de você já estar entregue ao Senhor. Se você praticar esse princípio do dízimo, você vai prosperar financeiramente. Meu irmão, é tudo por um motivo. Tudo parece uma barganha, parece que a gente está no templo. Entende? Na mesma época. Quando, na verdade, o Evangelho me mostra um homem de Deus na Bíblia, um homem bem antes de Cristo, que não sofreu por pregar a palavra do Senhor. Um profeta, procura um profeta aí que diz assim: esse aqui, cara, o ministério dele foi próspero, abençoado, por comunicar as verdades. Não foi. Nenhum foi. Quando você pega na Bíblia, nenhum foi. Abraão, mano, teve que subir com o filho mesmo. O que é você ter que subir com o filho
pra matar o filho, meu irmão. Isso Testado. aí é brincadeira. Sai da tua isso terra, não é. Abraão. Sai da tua terra. Vai andar comigo. Pra onde você nem sabe. Moisés. Olha a vida de Moisés, de tão irado que ficou lá com aquele povo dando tribulação para ele, ensinando e o povo pecando. Ficou uns diazinhos no monte com Deus, o povo estava fazendo um bezerro de ouro. Homem. No final das contas, Moisés bate numa pedra e não entra. Sim. Quando você vem para os profetas, olha os profetas. A Bíblia vai dizer em Hebreus, por exemplo, que alguns Jeremias foram cerrados ao meio. Jeremias levava os couro, mano. O Jeremias no poço lá apanhando. Tudo para falar da vontade de Deus. Aí nós hoje achamos que o nosso evangelho tem que ser o evangelho onde eu prego, e depois que eu acabo de pregar, o irmão tem que vir me abraçar e dizer: que bênção sua palavra. Mas bênção. Aí um dia o irmão falou isso para mim: é muito bom ouvir você mudar, é muito bom ouvir você pregar, é muito bom ouvir sua pregação é uma bênção. Aí eu olhei para ele e falei: não é não. Ele falou: por quê? Se fosse, você mudava. Se fosse realmente uma bênção, mudava a sua vida. Verdade. Por que você continua não vindo para o culto de oração? Por que você continua não vindo para a escola bíblica? Por que você continua não vindo para o culto de ensino? Por que só continua vindo na ceia? Entende? Então, e tem me preocupado isso, esse negócio da gente pregar e ser aplaudido. Por que Jesus não foi aplaudido? O nosso próprio Deus, o nosso próprio Cristo não foi aplaudido. Aí quando você vê os apóstolos, também não foram aplaudidos. Pelo contrário, né? Então, agora, o sofrimento de cada um tem a ver também, Robert, é que assim, cada um com a tua jornada. Tem para cada um tem uma questão, um jeito de lidar. Isso. E às vezes o teu pode ser simplesmente você ficar sofrendo por ver algumas coisas, né? Isso. A gente sofre só em ver, às em vezes ouvir. Pode ser por ver, por ouvir. Às vezes pode ser porque, sei lá, você esperava uma promoção do seu emprego e ela não veio no tempo que você queria. Às vezes pode ser que você esteja desempregado e essa situação está chegando num limite ali que você não sabe o que fazer. Todas essas coisas, elas são entregas de fé e confiança no Senhor, porque realmente as tribulações, que são essas coisas mesmo que a gente passa, todos eles viveram isso e elas estão em vários âmbitos da nossa vida. Não está só no momento quando o Robert aqui bem abordou, que é no momento que eu estou falando a palavra, mas ser o cristão é ser a palavra em vida. Então, exatamente. Às vezes você está pronunciando a palavra, como que a gente está fazendo aqui, mas às vezes você está em vida, vivenciando isso em ti mesmo, não para alguém, mas em você mesmo. E no momento que você às vezes está sofrendo uma questão pessoal, você precisa ser a palavra em permanecer olhando para Ele, fazendo aquilo que Ele está dizendo que você precisa fazer. E no momento certo, quando Deus agir, seja para o alívio disso, seja para o benefício disso, seja para que você fique ali um pouco mais de tempo, para que você pudesse aprender mais coisas naquele momento, seja qual for, como está escrito, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Em todos os sentidos, em tudo que acontecer, o que mais importa é: vou seguir o meu Deus ou eu vou continuar olhando para os desejos que me imperam aqui agora? Seja eles: eu não quero ficar sofrendo por conta desse motivo, eu não quero mais esperar para poder eu ter essa promoção, eu quero fazer isso agora, eu não quero mais esperar o fulano ter que fazer as coisas, eu quero fazer antes dele, eu não quero mais ter que passar por esse tipo de situação, fulano que veio me chamar a atenção num dia ou no outro. Todos esses momentos que a gente está passando está deixando com que a gente tire os olhares das coisas para que a gente coloque somente em Deus, para que tudo que seja abalado seja removido e permaneça só aquilo que é inabalável. E o Senhor, que é a nossa rocha, Ele é a única coisa nesse mundo que é inabalável. Então todas as outras coisas que a gente olha, será que você não está olhando como se elas fossem o seu próprio Deus? Outro dia eu falei para um amigo meu que está passando por uma situação muito difícil, estou ajudando ele em orações, em conselhos e tal, a gente precisa de um do outro o tempo todo.
falei pra ele assim, que ele tá num momento ali meio difícil, e eu falei, volte a compreender o amor de Deus por você. Porque eu percebi que ele começou de novo a olhar para as coisas e não para Deus. Entendi. Porque quando você começa a ressignificar o amor de Deus de novo por você, você passa a receber de novo um alívio, uma paz, que é, por que eu estou preocupado? Ele mesmo disse, contemplai as aves do céu, elas não semeiam, nem fiam, nem armazenam, mas eu mesmo cuido de todas elas. Não tem vós muito mais valor do que eles? Esse lugar, ele estava dizendo do amor dele, que a gente tem muito valor. Ele cuida de nós, está preocupado por quê? Porque perdeu de vista o que mais importa. Exatamente. E pegando essa fala sua, que eu queria dizer para os irmãos e que eu vou passar é o seguinte, não aceite, coloque isso como uma meta na sua vida, não aceite viver um cristianismo ou ser um cristão aonde a glória de Deus ou a presença de Deus não seja algo, o centro de Desejável, né? Desejável, que seja aquilo que você mais anseie. Não aceite participar de um cristianismo vazio. Esse é o contraste de João com aquele povo. Um povo que servia a Deus, mas não tinha Deus. E João chega e diz assim, revoltado, né, cara? Isso é ter Deus. Vocês não dão fruto, não dão nada, são um monte de víboras e ficam dizendo aí, falando de Deus, mas vocês não têm nada, vocês são vazios. Então não aceite mais ser um cristão assim, não aceite um cristianismo vazio. Cristianismo sem Cristo, sem glória, sem presença não é cristianismo. Entende? Cristo deve voltar a ser o centro. É uma fantasia, né, cara? Cristo deve voltar a ser o da centro. Não existe ninguém famoso no cristianismo. Cristo é o centro. Não existe pregador famoso. Não existe líder religioso mais importante do que Cristo. Não existe cantor. Se você está indo no show porque é o cantor fulano que vai estar lá, você já não é cristão, meu irmão. Eu sinto muito. É verdade. Eu sinto muito te dizer, se você vai no evento só porque o pregador fulano está lá, você já não é mais uma pessoa, porque você tem que ir única e exclusivamente pela glória do Senhor. Para louvar. Eu não digo que você admire a pessoa te inspire, a pessoa pode te inspirar, você pode ir lá para observar, para aprender, você quer ver como Deus usa aquela pessoa, tudo bem. Claro, com certeza. Isso aí também vale. Como eles foram a João Batista. Como eles foram a João Batista, tudo bem, mas o que nós vemos em nossos dias é o contrário. Quase uma adoração, né? Quase uma idolatria, sabe? É quase uma idolatria. E eu fico observando algumas pessoas pondo um monte de questão. Só vou pregar se tiver isso, se tiver aquilo. Eu vou para me louvar. E aí o que a gente observa? É o que está acontecendo no nosso meio. Aconteceu no dia de João. Parece que voltamos lá naquele momento. Voltamos naquele momento. Hoje nem se fala. Nós temos a igreja. Temos um grupo de pessoas que não quer mais também para a igreja. É verdade. Está do mesmo jeito. É verdade. E aí, às vezes, tem o deserto. E tem o As deserto. pessoas que estão no deserto. E aí nós observamos que Deus está se manifestando, às vezes, fora dos muros. Perfeito. Fora do templo. Olha, a gente viveu isso, hein, Entendeu? Deus se manifestando fora dos templos. Enquanto, às vezes, dentro do templo, nós estamos vivendo aquele mesmo período. Nós temos fariseus, doutores da lei, temos pessoas... Comércio. Nós temos comércio, temos tudo isso. E é isso que nós devemos entender. E é isso que eu falo. Que é o que você estava chamando a atenção, Robert. Não admite ser um cristão que vai com os outros. Não. Que só vai junto com a manada. O cara ali. chega para palestrar... E às vezes até diz para um amigo, meu amigo, Deus não está preocupado com o seu currículo. Deus não está preocupado se você fala grego. Se você é doutor, se você mestre, fala hebraico. Se você viajou, o cara falando, porque eu fui para tal lugar, irmão, Deus não quer saber onde você foi. Verdade. Isso aqui subiu no púlpito. Você tem que alimentar os irmãos com o pão maná do céu, o pão vivo. É isso, pode falar o português errado, mas, Irmão, não tem coisa melhor do que você ver alguém sendo usado pelo Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo ministrando na sua vida, sendo aconselhado pelos conselhos do céu. Amém. A igreja recebendo aquela instrução direta sobre o nosso tempo. Olha, o tempo, Paulo dizia isso, chegará um tempo em que os homens não suportarão essa doutrina, porque os dias vão ser maus. Aí nós chegamos hoje, às vezes, para ouvir a palavra de Deus, para ser ministrado por Deus, e nós ficamos vendo coisas que não são, e isso me entristece, porque eu fico lá no púlpito sentado às vezes assim, e pensando, sabe? Falando, que tá acontecendo, como é que nós chegamos nesse ponto, entendeu? Quando foi que nós nos permitimos chegar a esse nível?
aonde a pessoa pode falar qualquer coisa que você vai dar glória a Deus. Não, e o que é mais doido, Robert, rapaz, isso é chocante. É pessoas que estão vazias subindo nos lugares, nos palanques, para falar da palavra. Vazios. Isso é mais doido, porque aí o cara, aquele lugar onde teoricamente deveria ter um crivo ali, um filtro, também não tá mais conseguindo discernir quem pode subir naquele lugar ali para falar e quem não. Exato. Por isso que é o que você falou, hoje cara. Tá você maluco, falou, tá louco. Cara, seja você o seu próprio pregador, antes de mais nada. Exatamente. Leia a palavra, esteja com o Senhor, Exato. se retire e esteja com Ele. E é exatamente sobre esse ponto que eu falei no início do vídeo que a gente ia te convidar. Porque a gente quer... Robert, eu te fiz a proposta, você aceitou, e o Robert vai gravar comigo uma série Fazer de uma 4 série. vídeos. Vai ser power. Vai ser. E esses vídeos, ele é para ajudar essas pessoas, Robert, a realmente se retirar, como João Batista Se retirou. e fazer com que a vida com Deus seja legítima e ela tenha certeza desse lugar. Maravilhosa. A vida com Deus não é maravilhosa? É muito, né, mãe? Quando você está vivendo na plenitude, imagine só, a pessoa ela tem um potencial enorme para alcançar, mas não alcança, né? É triste, né? A gente tava você que tá aí. Você estava comentando agora sobre seu amigo lá que não tinha a paz, o gozo, e aí por causa de um problema ou outro ele já perde o foco. Então, cara, é isso que Entende? está acontecendo. Isso tem acontecido recorrentemente. Você deve ter visto muito isso aí também. Isso é um exemplo de a pessoa de um cristianismo raso, Então, superficial. E eu acho também, Robert, um cristianismo dependente, cara. Dependente de alguém. Para pôr a que mão o na tempo cabeça, todo tá orando. É isso que a gente tem que acabar, mim. cara. É com isso. Entende? A pessoa tem que ser ela tem que ir na fonte, ela tem que ter o vínculo. Exatamente então, como João Batista. Nossa série que nós vamos fazer é exatamente isso. Para você que tá... Lembra de Ezequiel que viu o rio lá e media e dava no joelho, dava no artelho, até que chegou um ponto em que o rio tinha que ser transportado ao nado. Então, é isso que nós queremos transmitir para você nesses vídeos. Dar um caminho. Um caminho para você viver uma vida plena com Deus, ser feliz o máximo. Não importa a situação que você esteja vivendo. Retirado. Você vai se retirar de tudo isso aí. Você vai se encher tanto de Deus que você vai ser capaz de dar glória a Deus em qualquer situação na sua vida. Qualquer situação. Quando você estiver lá meditando as escrituras lá, enquanto você estiver meditando, Deus vai ministrar no seu coração. Vai ministrar, meu filho, é isso aí, creia nisso. Eu sou o mesmo Deus dessa palavra, não mudei não. Continua aqui. Jesus. E não é poderoso isso? Ô, Jesus. Olha, vai ser tremendo. Não perca os nossos próximos vídeos. Os próximos sábados vão ser recheados dessa série que vai ser magnífica. Vai ser tremendo. Vai ser lindo, vai ser isso aqui. Tem algumas coisas sobre oração que as pessoas não costumam ouvir, né? Nós vamos trazer algumas coisas sobre oração que as pessoas às vezes não costumam ouvir. Então eu estava meditando esses dias sobre oração lá e observando. Tem algumas coisas interessantes, a oração que agrada o Senhor, a oração eficaz, a oração que você pode fazer Deus descer com o ouvido e falar assim, estou aqui para te ouvir. Então tem essas orações. Tiago diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis errado. Pedis mal. Então, como é que a gente ora certo? Como é que a gente desenvolve comunhão com Deus? Por que alguns irmãos têm comunhão, outros não? Uns têm intimidade, outros não. Outros não. Uns recebem, outros não recebem. Como que é isso? Será que é porque ele é escolhido e sou nós o não? queridinho e você não Deus é? faz separação entre seus filhos, será, né? Então. Tem seus bebelô, né? Tem o seu Davi, que ele aceita e trai, e tem o Saul, que ele rejeita. Não é assim. Nós vamos entender o porquê, né? Que Deus tem isso. Você está entendendo quais vão ser os próximos vídeos? Vai ser muito, muito bom, em nome de Jesus. Eu espero que você não perca, de jeito nenhum. A gente espera você para esses próximos vídeos. Hoje a gente fez só um bate-papo e a gente queria chamar vocês, na verdade, para essa série que a gente vai gravar a partir do próximo sábado. Às 7 horas, no Todo Tempo. Você já sabe que a gente está sempre aqui. Mas a gente não vai terminar... antes de o Robert hoje aqui a gente veio nesse lugar maravilhoso e ele trouxe aqui uma galera que vocês vão conhecer. Vem aqui, ó, Pedro.
Vem aqui, rapá. Ó, esse aqui é o Pedrão. E aí, Pedrão, fala um oi ali pra eles. Oi. Fala mais alguma coisa. Fala, e aí, como tá? Tá com Cristo? Quê? Vocês estão com Cristo. Quê? Vocês estão com Cristo. Fala alto. Isso, cara, porque o Pedro falou que vai ser o quê, Pedro, quando você crescer? Pastor. Oi? Pastor. Pastor? Pastor de ovelhas? Não. Não? Pastor do quê? De pessoas mesmo. Vem cá, Miguel, vem Você cá, vai ser Miguel. igual o Pedro. Pescador de homens. Vem cá, É isso? esse aqui é o Miguel. Esse aqui Olha o Miguelito ali. Esse aqui quer ser jogador. E essa aqui? E essa bonitona essa aqui? que tá chegando aqui Vem é minha aqui, ó. primogênita, é a Sofia. Bendito é o fruto entre os homens aqui. Essa aqui é a Sofia. Oi. Coisa linda. Exatamente. Aí o Robert tá nessa bênção aqui, ó, abençoado. Então, Robert, Levei a sério aquele versículo de 16 e multiplicar isso. levou a sério. Uma frase pra gente encerrar. Que eu gosto muito, né? Que o amor que você sente por Deus é demonstrado através do quanto você procura conhecê-lo. Seu amor nunca será maior do que o conhecimento que você tem dele. Guarda essa frase no seu coração. Se o seu conhecimento de Deus é pouco, o seu amor também é pouco. Então o seu amor revela, ou o seu conhecimento de Deus revela o quanto você o ama, o quanto você estima. Essa é uma Amém. frase no nosso coração. Encerramos aqui em família, aqui na família do Robert. Então, espero que você tenha uma boa semana, seja abençoado, que Cristo honre você com a presença dele, com as instruções dele, a sabedoria e o discernimento dele. Que sua família seja transbordada da graça de Deus. Boa semana para vocês, até o próximo sábado. Valeu, Edson. O Edson tá ali também. Com Deus. Valeu então, gente. Obrigado a presença Tchau. de vocês. Tchau. Tchau. Valeu, tchau.